Taxa Selic subiu a 13,75% ao ano. Então, na semana anterior à gravação desse vídeo, o Banco Central subiu a taxa Selic. E será que muda alguma coisa? E daí, né? Será que este aumento em particular tem algum significado diferente dos anteriores, né? Porque afinal de contas a Selic está subindo todo mês nos últimos meses. É isso que a gente vai explorar aqui nesse vídeo, e durante a vinheta não esquece de já se inscrever no canal, acionar notificações, já vai pensando aí no que você vai escrever nos comentários. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, na semana anterior à gravação desse vídeo, subiu a taxa Selic de 13,25% ao ano para 13,75%, um aumento de meio ponto percentual. E com sinalização ainda de mais um aumento em setembro. O que isso significa para os nossos investimentos, para a nossa vida, e no que isso pode potencialmente ser diferente dos aumentos anteriores do Banco Central? Para a gente falar um pouco mais sobre isso, vamos primeiro explorar um pouco a dinâmica da taxa de juros, né, para a gente entender um pouco aí os efeitos, o que acontece. Então, vamos lá. A taxa de juros, ela é determinada pela inflação, a inflação que, subindo, né, fez com que a taxa de juros subisse também. E a taxa de juros, ela funciona como se fosse uma espécie de buraco negro, assim, das finanças, né? Ele é um corpo que exerce uma enorme força gravitacional e suga todo o dinheiro que está ao redor. Então, quando a taxa de juros aumenta o retorno dos títulos de renda fixa. Tá? E os investidores começam a ficar mais atraídos pela renda fixa. Até porque tem o seguinte... em igualdade de condições, nenhum investidor racional vai preferir renda variável à renda fixa, porque renda variável você tem volatilidade, você tem oscilações, você tem uma série de riscos que você não tem na renda fixa. A renda variável supostamente oferece um retorno maior, mas há um risco igualmente maior. Mas quando a renda fixa começa a render muito, às vezes até mais do que a renda variável, né? Talvez se não mais em termos nominais, mas mais em termos ajustados pelo risco, os investidores começam a migrar para a renda fixa, né? Então, assim, você tem que amar muito a Bolsa de Valores, a renda variável, para querer ficar na renda variável quando a renda fixa está te trazendo um retorno melhor. E o efeito de um aumento de taxa de juros é esvaziar a Bolsa de Valores. Esse é um ponto, é o que costuma acontecer na maior parte das vezes. Mas, na semana passada, a taxa de juros subiu e a Bolsa também subiu. Como que acontece esse fenômeno, né? Por que acontece isso? Bom, o mercado de juros ele é movido por expectativas, às vezes não tanto a taxa presente, mas a taxa esperada. E, em circunstâncias normais, a taxa Selic ela tem uma grande influência sobre o mercado de renda variável. Porém, nós estamos vivendo circunstâncias nesse momento no mundo que são tudo menos normais. Desde o início da fase aguda da pandemia, no começo de 2020, o mercado praticamente deixou de olhar para a taxa Selic e passou a olhar para juros futuros, em particular DIs futuros negociados na B3, e outros veículos aí que, de certa forma, também conseguem refletir a expectativa dos agentes de mercado. Isso porque a taxa de juros é definida pelo governo. Mas um contrato, por exemplo, como o DI futuro, ele não é definido pelo governo, ele é definido pelas forças de oferta e demanda dos agentes do mercado financeiro. Então, ele acaba dando, né, em circunstâncias meio estranhas como as atuais, a gente consegue, às vezes, ter uma visão melhor do que acontece, por exemplo, no mercado futuro de juros do que nos juros presentes. Quando eclodiu a fase aguda da pandemia, tá, uma medida que foi muito rapidamente tomada por vários governos do mundo, inclusive do Brasil, foi reduzir drasticamente a taxa de juros para não deixar a economia morrer, para fazer a economia pegar no tranco, como se fosse dar uma injeção de adrenalina na economia.
Isso levou, entre outras coisas, a taxa Selic a 2%, um nível ridiculamente baixo para a história da Selic. Uma coisa que era impensável há alguns anos aconteceu durante a pandemia. Só que quando você baixa a taxa de juros, um efeito negativo que vem é o aumento da inflação, né? Porque aquele dinheiro que anteriormente seria direcionado para títulos públicos, títulos de renda fixa, passa a ficar disponível no mercado e serve como combustível aí para a economia. Tá? Em circunstâncias normais, esse combustível é bem usado, a economia não se aquece demasiado. Mas como a economia está altamente fragilizada, as circunstâncias são para lá de estranhas aí, né? Quer dizer, a gente voltou a ter um aumento exagerado da inflação, não só no Brasil como no mundo. E isso levou as autoridades monetárias, no caso do Brasil, o Banco Central, a fazer o movimento inverso, começar a subir taxa de juros para frear a inflação. Então vejam que a gente foi de uma Selic de 2% a 13,75% ao ano num espaço de tempo extremamente curto. É um movimento muito agressivo, né? E esse aumento de taxa de juros, de novo, isso suga dinheiro da economia, suga dinheiro da Bolsa de Valores. Tá? Então a Bolsa de Valores fica meio deprimida, e o que a gente tem visto na Bolsa recentemente são, por exemplo, empresas brasileiras assim com preços muito baratos em relação ao seu valor, porque, de novo, a taxa de atratividade da renda fixa subiu, custo de oportunidade da renda fixa caiu, né? Mas, enfim, feita essas observações sobre a dinâmica de juros e o cenário atual aí da pandemia, o que tem de diferente desta vez? O que tem de diferente é o tom usado pelo Banco Central dessa vez. O Banco Central, nos últimos meses, vem constantemente sinalizando com o fim do ciclo do aumento dos juros, pelo menos desde o começo desse ano. Então aumenta a Selic e fala, talvez no mês que vem a gente vai fazer mais um aumento, e aí para. Aí continua. Aí fala de novo, no mês que vem mais um e para. Então esse fim do ciclo de aumento de juros está virando que nem dieta, né? Sempre para a semana que vem, sempre para segunda-feira, né? E óbvio, né, o discurso do Banco Central vai perdendo credibilidade, as pessoas começam a ficar um pouco frustradas com a expectativa do fim desse ciclo que nunca chega, porque é importante chegar nesse fim do ciclo de alta para que a taxa de juros ou fique estável, né, ou, melhor que isso, volte a cair. O importante é não subir, porque se pelo menos ela parar no lugar, para de aumentar a atratividade da renda fixa, né, e começa a dar alguma oportunidade para a renda variável. Então, voltando, o tom do discurso do Banco Central foi um pouco diferente dessa vez. Foi um pouco mais contido, um pouco menos oba-oba, um pouco menos otimista e sinalizando, sim, que provavelmente vai ter um aumento de juros ainda no mês de setembro, um aumento que deve ser menor, tá? A expectativa aí de 0,25, né? Sinalizado pelo próprio Banco Central, mas pelo menos falando assim, estamos de olho e se a inflação não ceder até o final do ano, a gente pode retomar os aumentos de juros. Então veja que a simples tonalidade, né, que torna o discurso mais crível, né, trouxe ânimo para o mercado financeiro, a tal ponto que, na semana passada, a Bolsa subiu bastante, a despeito da taxa de juros. E, novamente, porque o mercado ele não está mais reagindo à taxa, ele está reagindo à expectativa de taxa. Então, com os agentes econômicos achando que se a taxa de juros, se ela não vai cair, pelo menos ela vai parar de subir, né, eles começam a ficar um pouco mais animados e buscar oportunidades em renda variável, né, que agora começa a ficar com uma relação risco-retorno interessante. E outra coisa que é importante de comentar é o seguinte: taxa de juros tem um efeito sobre títulos de renda fixa pré-fixados e sobre aqueles títulos indexados à inflação, que para fins de movimentação de mercado são mais parecidos com os pré-fixados. É aquilo, né, a famosa marcação a mercado dos títulos de renda fixa, que não é o tema desse vídeo, vai ficar aí para um próximo vídeo, a gente explora mais aí esse tema, mas o ponto é o seguinte: se, e aí é preciso colocar um grande C em letras garrafais, se de fato a gente chegou no fim do ciclo de aumento de taxa de juros,
esse é o momento de começar a pensar em pré-fixar, porque pelo efeito da marcação a mercado, né, se a taxa de juros para de subir, o caminho de menor resistência começa a ser para baixo, ainda que a taxa fique estável por bastante tempo. E isso pode fazer com que esses títulos pré-fixados se valorizem. Então, a simples expectativa da taxa de juros parar de subir já é uma coisa benéfica, tanto para a renda fixa pré-fixada quanto para a Bolsa de Valores. Porém, né, e aí vem a história dos 100 letras garrafais, isso tem que acontecer, né? Não adianta o Banco Central vir e falar assim, ó, agora vai acabar, agora a gente parou de subir os juros, agora já era, já foi o suficiente. E aí vai e sobe de novo, e sobe de novo, e sobe de novo. Quer dizer, tem que parar mesmo. Mas, por conta do tom ligeiramente diferente do Banco Central, os agentes do mercado financeiro estão um pouco mais confiantes de que agora a coisa é séria. E por falar em tom, talvez você esteja achando estranho, mas tom, né? A forma como alguém fala algo pode ter um efeito significativo no mercado financeiro? Pode. E mais que isso, em alguns mercados do mundo, o mercado americano, por exemplo, tem analistas que são especializados em ler e interpretar a linguagem corporal não verbal dos delegados, dirigentes, vice-presidentes do Fed, do Federal Reserve, quando eles estão fazendo discurso sobre taxa de juros. Isso porque eles estão em busca de insights. A taxa de juros em si, novamente, ela acaba nem sendo tão importante. Mais importante é a expectativa, e essas entrelinhas, muitas vezes, podem dar pistas sobre o que as autoridades monetárias, né, as autoridades do mercado financeiro, Banco Central, que conduzem política monetária, podem estar pensando. Então, quando a gente fala de taxa de juros, que é uma coisa definida pelo governo, que é anunciada pelo governo, a forma como isso é feito tem importância, sim. E o que muda deste último aumento de taxa de juros em relação aos anteriores é que a forma foi ligeiramente diferente, e isso trouxe um certo clima de confiança aí para os agentes do mercado financeiro, que pode ser para valer ou não. Tá? De repente, chega-se à conclusão de que não passou de discurso mesmo, uma coisa bonita, e volta tudo para trás. Mas a expectativa nesse momento é mais positiva do que já foi, exatamente por causa desse tom do Banco Central. Então é isso, né? Espero que você tenha gostado aqui do vídeo, e a gente se vê num próximo vídeo.